Começa agora pela TV Pinheiro, o Trocando Ideias, o seu programa de variedades. Hoje iremos falar sobre a Páscoa. Vem comigo? Muita gente adora comemorar a Páscoa, mas nem todo mundo sabe das suas verdadeiras simbologias. Afinal, você sabe do verdadeiro significado desta data? Confira. Páscoa, que no hebraico significa passagem, é uma das mais importantes datas para os cristãos. Segundo a Bíblia, Jesus Cristo foi morto na cruz para salvar a humanidade e após 3 dias ressuscitou. A Páscoa cristã é comemorada no primeiro domingo após a lua cheia da primavera, ou seja, entre 22 de março e 25 de abril. A data foi estabelecida pela Igreja no primeiro concílio de Nicéia, no ano de 325 d.C. Antes de ser considerada uma das principais festas da cristandade, quando é celebrada a ressurreição de Cristo, a Páscoa já representava a passagem de um tempo de trevas para outro de luzes. Isso porque a data anunciava o fim do inverno e a chegada da primavera. A comemoração da Páscoa hoje é um reflexo das tradições cristãs, judaicas e pagãs. Ovos de chocolate decorados e recheados com surpresas, assim como peixes no jantar, podem entreter e manter a família unida, mas não devem ser pensados como a única razão para o festejo. Em todas as origens abordadas, é possível compreender que a mensagem do evento está na renovação e na libertação do homem. E para entendermos melhor sobre a Páscoa, que vai muito além de dar e receber ovos de presente e do famoso coelhinho da Páscoa, recebemos hoje o professor Irênio Chaves, professor de Filosofia e doutor em Teologia. Obrigada pela sua presença aqui no Trocando Ideias. Eu que agradeço a vocês o convite, é um prazer imenso estar aqui partilhando desse processo de aprendizado de vocês e contribuindo para esse momento tão especial na vida de vocês como futuros profissionais da nossa sociedade. Explique pra gente um pouco sobre a origem da Páscoa. Bom, a Páscoa é uma festa judaica essencialmente. Ela começou no judaísmo. Bom, ela é até anterior àquilo que a gente conhece como judaísmo, porque ela foi celebrada pela primeira vez na travessia do êxodo do povo hebreu do Egito para Canaã. Então, naquele conjunto das narrativas bíblicas do Êxodo, tem ali as 10 pragas e haveria então a preparação para a última praga que seria aplicada a fim de convencer aos egípcios de liberar o povo para sair do cativeiro para voltar para a sua terra. Então, naquela preparação, houve então uma série de procedimentos para que o povo se preparasse para aquilo que iria acontecer. Então, houve um sacrifício de animais, houve uma sinalização das casas, e aquela festa, que seria uma festa, era na noite anterior da caminhada, da saída do Egito. Por isso que a festa chamou-se Páscoa, que quer dizer passagem. Era exatamente a preparação do povo hebreu para sair do seu cativeiro para ir para aquela terra prometida. Então, a Páscoa ela entrou dentro do calendário bíblico do povo hebreu. Os judeus, que são os sucessores da cultura hebraica, continuaram essa tradição de celebrar a Páscoa. E na época de Jesus já encontramos uma tradição diferente, um costume diferente de celebrar a Páscoa, com banquetes, com idas ao templo, com peregrinações. Então era uma festa que mobilizava toda a nação, todo Israel era mobilizado para isso. E Jesus ele foi crucificado num período de Páscoa, exatamente nesse período. Para preparação para esse período, Jesus reuniu os seus discípulos
e fez um banquete com eles, um banquete que relembrava aquela festa, né, anterior à travessia dos hebreus, né, de saída do Egito. E esse último banquete, essa última ceia, é que marcou aquele momento da Páscoa. Então a Páscoa, por causa disso, tornou-se também uma tradição cristã. Entrou para o calendário cristão por conta dessa proximidade de Jesus com essa cultura, com esse costume do seu povo. Jesus era um judeu mesmo, né? E ele colocou isso em prática. E qual é a principal diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica? Bom, em termos de ritual, é totalmente diferente, né? A Páscoa judaica, ela segue um costume que é próprio do judaísmo, né? A Páscoa cristã, ela tem uma característica voltada para a pessoa de Jesus, porque nesse momento, o que o cristão faz não é relembrar essa caminhada do deserto, né? Mas relembrar a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, o feito que marca a Páscoa cristã é a crucificação de Jesus. Então, você tem várias etapas dentro do calendário cristão. Você tem a Quaresma, que são 40 dias que antecede a Páscoa. Aí, naquela semana da Páscoa, você tem no domingo anterior à semana da Páscoa, tem o domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém pela última vez. Aí, durante a semana, você vai encontrar aqueles dias, né? A sexta-feira da Paixão, o sábado, né? Que é o sábado em que Jesus está morto, morto numa sepultura, e o domingo da ressurreição. Então, a Páscoa cristã, ela tem esses momentos que lembram o sacrifício de Jesus, a crucificação de Jesus. Essa é a diferença substancial. A Páscoa judaica, ela relembra esse feito histórico, né, do Êxodo. A Páscoa cristã, ela ressalta o sacrifício de Jesus na cruz. Sinos e vestes brancas são alguns símbolos da Páscoa. Conta pra gente quais são os mais importantes e como é celebrado em diferentes lugares do mundo. Bom, aí você tem que separar dentro do cristianismo, o grupo dos católicos e o grupo dos protestantes. Teria também o grupo dos ortodoxos, mas não é nossa realidade aqui no Brasil. No Brasil nós temos uma Páscoa que é lembrada pelos católicos e o modo de lembrar a Páscoa pelos protestantes. A Páscoa lembrada pelos católicos é mais carregada de símbolos, tem uma simbologia maior. Já a Páscoa protestante, ela é um momento mais de comunhão, um momento mais celebrativo, um momento de relembrar em cultos, em palavras, né, em sermões, aquilo que Jesus fez. A Páscoa católica não, ela tem símbolos, né, que são muito mais marcantes, que são mais ligados a práticas, a costumes. Por exemplo, abster-se, né, de comer carne vermelha, e enfim, uma série de outras coisas que os católicos observam, que os protestantes não observam. Isso a gente teria que ressaltar esses dois aspectos. Eu sou da tradição protestante. Então, na tradição protestante, esses símbolos não são relevantes. O símbolo maior é a pessoa de Jesus na cruz do Calvário, o fato de que ele morreu e ressuscitou. E a Páscoa nos ajuda a lembrar isso. Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a tradição de dar ovos de presente e a relação entre o comércio e a Páscoa. Estamos de volta com o Trocando Ideias de Páscoa e continuamos o nosso bate-papo com o professor Irênio Chaves. Na Páscoa, existe um hábito de não comer carne vermelha e dar ovos de presente. Como esses costumes foram adicionados nessa comemoração? Bom, tem duas histórias que vão caminhando juntas, né? A primeira é a tradição da espiritualidade católica, né? Então, a espiritualidade católica desenvolveu um conjunto de exercícios espirituais de preparação para esse tempo da Páscoa. Então,
todos os exercícios que são praticados na quaresma, eles são voltados para preparar o fiel, né, o cristão, para que ele possa celebrar a Páscoa dignamente, né, para que ele possa não só dizer um muito obrigado ou louvar, mas ele encarnar aquilo que foi a crucificação de Jesus. Então, nesse conjunto de práticas, nós teríamos que encontrar várias tradições, né, a respeito do uso de alimentos, do uso de vestes, do uso de hábitos de higiene, que estão ligados a umas tradições que vêm lá da Idade Média e vêm de muito tempo, para que a gente pudesse explicar isso. Então, a prática de não comer carne vermelha é uma delas. Por exemplo, o hábito de perdoar pessoas, né, de chamar as pessoas para o diálogo. Então, não é só a carne vermelha, há um outro conjunto de práticas que são originárias dessas orientações religiosas para que houvesse uma preparação para esse ambiente. Agora, o ovo de Páscoa não, ele caminha paralelo com isso para que houvesse um apelo comercial nesse período. A tradição do ovo de Páscoa ela é muito antiga, ela vem de povos do Oriente, nórdicos, né, eslavos, e eles costumavam fazer aqueles desenhos, aquela arte em ovos, né, e costumavam se presentear. E esse hábito, que era um hábito regional, foi assimilado pelo mercado. O mercado adotou essa prática e adicionou alguns ingredientes, né? Como, por exemplo, transformar esses ovos em ovos de chocolate e fazer com que houvesse aquela brincadeirinha de criança, com uma coisa bem pueril, a fim de provocar o consumo. Então, tanto o hábito antigo, né, que era de fazer esses pequenos detalhes, essas pequenas artes, né? A Rússia, por exemplo, ela tem museus que reportam esses ovos, né, antigos que eram feitos para lembrar a Páscoa. Então, as donas de casa, as senhoras, elas confeccionavam essas obras de arte, eram obras de arte. Os mais pobres faziam num ovinho mesmo. E os mais nobres usavam joias, né, incrustavam pedras preciosas, prata, ouro, para poder enfeitar esses ovos. Então, o comércio é que trouxe esse costume, que era uma tradição de um povo, e transformou num hábito comercial, num apelo de consumo. E, claro, é gostoso, mas não tem nada a ver com a Páscoa, né? Mas tem em função disso. E por que o coelho é um dos principais símbolos da Páscoa? Ele é um intruso da Páscoa, né? Ele é um estranho, né? Porque, sendo a Páscoa uma celebração religiosa, não faz nenhum sentido um animal como o coelho fazer parte desse contexto. Ele está dentro daquele contexto do apelo comercial mesmo. E nesse sentido o mercado não está nem aí para que símbolo ele tem. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a vocês. Falar da Páscoa é algo que hoje poderia parecer sem nenhuma utilidade, né? Nós vivemos um tempo do esvaziamento do sentimento religioso, da noção de uma espiritualidade voltada para o divino. A gente até fala de uma espiritualidade, mas uma espiritualidade sem Deus, uma espiritualidade sem símbolos, né? E a Páscoa é um momento da gente parar e pensar, houve alguma coisa na história que interferiu, seja você um judeu, houve um momento na história que um grupo sofreu uma interferência de um apelo divino, e houve um momento da história para a humanidade toda em que houve uma interferência para esse apelo divino, que foi a pessoa de Jesus. Então, a gente falar de Páscoa é dizer para a humanidade que a gente precisa parar um pouco o nosso dia a dia, nossa rotina, nossa corrida desenfreada, e pensar de que existe uma caminhada para ser feita. Existe uma passagem que a gente precisa fazer.
E isso envolve parar um pouquinho o que a gente está fazendo para dar lugar a esse mover, né? a esse deslocamento que a gente precisa fazer. Agradeço mesmo. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Os ovos de chocolate aquecem as vendas do comércio. O período da Páscoa é o segundo melhor para o setor comercial, perdendo apenas para o Natal. É o que mostra agora o repórter Fernando Henrique Marins. Ovos de Páscoa estão quase 6% mais caros em relação ao ano passado. Segundo uma projeção da Confederação Nacional do Comércio, mesmo com o aumento no preço, as vendas também devem subir 1,5%. Será que o brasileiro está fiel à tradição? Não pretendo seguir a tradição porque está muito complicado. Hoje em dia os ovos de Páscoa estão em valores muito altos, eu acho que não valem mais a pena. E tem muita gente fazendo saquinho com brigadeiro, com, enfim, várias outras coisas que também remetem à Páscoa e que são muito mais em conta. Inclusive, hoje em dia existem aqueles ovos gourmet que as pessoas fazem em casa e acabam vendendo, que é um pouquinho mais barato do que o ovo de Páscoa tradicional. Podendo assim também, até de certa forma, angariar um fundo financeiro para o seu próprio rendimento em casa também. Serve tanto para vender quanto para presentear alguém especial. Mas nunca esquecer a questão do perdão, a questão da fraternidade. E eu acho que muito mais interessante do que um ovo de Páscoa, é importante a gente lembrar do afeto, do abraço, do aperto de mão. Fernando Henrique Marins para o Trocando Ideias. Um dos principais símbolos da Páscoa atualmente são os famosos ovos de Páscoa. As pessoas presenteiam os amigos, familiares e principalmente as crianças. Mas você realmente sabe da origem dessa tradição? Saiba um pouco mais agora com a repórter Débora Andrade. O costume é relativamente recente no Brasil. Chegou na década de 20 do século passado. Veio da Europa, em especial da França, trazido pelos brasileiros mais ricos. A crença mais difundida é que muitos povos antigos relacionavam o ovo não de chocolate, mas de aves, a um símbolo do início da vida. Em regiões mais frias, o ovo também era o símbolo do início da primavera, onde surgiu uma vida nova. Esse simbolismo foi todo aproveitado pelo cristianismo, que em regiões como a Grécia e a Síria pintavam ovos de vermelho em alusão ao sangue de Cristo e presenteavam durante a Páscoa. Foram os franceses que decidiram substituir os ovos naturais por ovos feitos de chocolate. No século XVIII, confeiteiros tiveram a ideia de fazer os ovos descobrindo um modo atraente de presentear o chocolate. De fato, os ovos de Páscoa fazem parte da vida das pessoas de diversos países. Depois de muitos séculos, o interesse comercial viu nesse costume uma grande oportunidade, e daí a multiplicação dos tradicionais ovos de chocolate, uma adaptação deliciosa da tradição. Agora vamos para um rápido intervalo e na volta teremos uma deliciosa receita e muito mais. Os chocolates artesanais geram renda e oportunidades durante a Páscoa. Eles competem diretamente com os ovos industrializados. Confira agora. A Páscoa pode ser uma boa oportunidade para aqueles que desejam aumentar a renda. E para quem já trabalha com confeitaria ao longo do ano, essa é a época onde as encomendas aumentam significativamente. É o caso da Valéria Regis, dona de uma marca que fabrica doces e ovos gourmet. Amante da arte da gastronomia, Valéria começou há 3 anos como doceira e nos contou um pouquinho sobre os preparativos para a Páscoa desse ano. Eu trouxe novos recheios para o ovo de colher, né? Porque o ovo de colher é o queridinho, né? Então é um ovo que vem com bastante recheio cremoso, mousse, brigadeiro. E esse ano a gente está trazendo aquela mistura com um bolo, né? Então tem o Red Velvet, o bolo de cenoura com brigadeiro, esse também. Eu procurei trazer o que eu fazia de bolo no pote para o ovo. Segundo Valéria, as pessoas têm percebido que os ovos artesanais são mais saborosos e frescos, o que só traz benefícios ao seu negócio, aumentando cada ano as vendas. Até tem grandes empresas que conseguem fazer alguma coisa parecida,
mas não consegue entregar com o frescor que o nosso entrega, né? Porque a gente faz e entrega, então assim, é muito mais saboroso, né? O ovo de colher artesanal. As encomendas estão a todo vapor. Ela fabrica diversos sabores e tem para todos os gostos. Os preços variam de 20 a 57 reais. A gente faz um ovo de colher maior, faz um pequenininho, faz um brindezinho, um pirulitinho, que às vezes você quer dar só uma lembrancinha, né? Uma caixinha de bombom. Então a gente faz essas coisas para atender todos os públicos. Os ovos são preparados com muito cuidado, delicadeza e amor. Uma feliz Páscoa! E para fecharmos esta edição de Páscoa, confira agora uma deliciosa receita de ovo de colher sabor torta de limão. E aí, ficou com água na boca? Para preparar o ovo de colher sabor torta de limão, vamos precisar dos seguintes ingredientes: 3 biscoitos de maisena triturados, meia colher de sopa de açúcar cristal, meia colher de sopa de manteiga sem sal, uma pitada de raspa de casca de limão, 120 gramas de chocolate branco, 160 ml de leite condensado, 3 colheres de sopa de creme de leite e 3 colheres de suco de limão. O primeiro passo é fazer uma farofa crocante. Junte o biscoito de maisena, junto com o açúcar cristal, a manteiga e também as raspas de casca de limão. Misture eles em uma tigela para que se forme uma farofa úmida. Depois, transfira para uma assadeira e leve ao forno por 5 minutos com a temperatura de 180 graus. O segundo passo é fazer uma casquinha do ovo. Para isso, utilize uma forma especial para ovo de 350 gramas. Depois, insira o chocolate branco, derretendo aos poucos, fazendo a temperagem. Em seguida, misture a farofa crocante e despeje o chocolate na forma. Leve à geladeira para cristalização e desenforme quando a forma parecer opaca. Acomode a casquinha em um recipiente com cavidade voltada para cima. Para o preparo do recheio de creme de limão, misture bem o leite condensado com o creme de leite e o suco. E depois de tirar o ovo da geladeira, é só finalizar o recheio de creme de limão e, se desejar, pode também adicionar lascas de chocolate branco. E aí, gostou? Depois de feito, é só se deliciar! O Trocando Ideias fica por aqui. A todos uma ótima Páscoa e até o próximo programa.